Olá, amigo investidor. Você quer fazer um investimento com retorno garantido e custo baixo? Então dá um confere na descrição. Agora, me fala uma coisa, Breno, mudando um pouco de assunto, sobre a sua carteira. Tá bom? A gente aqui, a gente abre a carteira dos convidados, você sabe como é que é, né? A gente fala aqui de carteira. Como que você aloca os seus ativos? Como que está hoje posicionada a sua carteira de investimentos? Boa. Então, o dólar tá alto, né? Isso foi... não, é verdade. Isso é muito importante. Assim, eu comecei a investir no exterior em 2019, o que fez com que a maior parte da minha carteira agora estivesse no interior. Eu acho que mais de 60% da minha carteira tá na Avenue lá. Eu tenho 40 lá também. 40. Na Avenue. Então, aí, pô, que massa. O Roberto ali tá feliz aqui. Eu também, 28%. Então todo mundo lá. Cara, mas assim, vamos lá. Deixa eu, antes de vou fazer um conteúdo jovens aqui para não simplesmente dar o conceito sem explicar o porquê, tá? A gente vive num país que é maravilhoso, belezas naturais riquíssimas, pessoas que são extremamente acolhedoras e cheio de oportunidade. Melhor lugar do mundo para empreender. Por outro lado, quando a gente fala de preservar o patrimônio que a gente já construiu aqui dentro, a gente precisa encarar os fatos brutos da realidade, que é a gente vive num país com muita instabilidade política, de fato, com leis frouxas de propriedade privada, que é absolutamente burocrático para negócios que são negociados em bolsa. Ou seja, se a gente assume que a gente pode simplesmente se proteger disso, assim como investidores no mundo inteiro se protegem, a gente fala, caraca, né? Taxas de juros, vamos analisar a pandemia. Taxa de juros agora caiu pra caramba, né, na pandemia. Só que o governo ele começa a querer salvar a população. E aí ele começa a emitir esses auxílios, Auxílio Brasil e Renda Cidadã, e auxílio-desemprego. E o que acontece? A riqueza na sociedade não está sendo gerada. Houve uma estagnação econômica. Então, a inflação cai, os juros caem também, porque o Banco Central basicamente quer com que aumente a oferta de crédito, todo mundo tenha mais poder de compra para conseguir melhorar sua qualidade de vida e aumentar o emprego, a taxa de emprego. Beleza. Aí o que o governo faz? Ele acaba falando, quer saber, Banco Central? Tô nem aí pro que você tá fazendo. Vou dar dinheiro para todo mundo, velho, porque a galera tá precisando. E aí a galera recebe dinheiro. E aí vamos dizer, André ganha R$1.000 por mês. Só que aí você conseguiu um auxílio para ganhar mais R$300. E aí você fala, caraca, velho, eu vou conseguir ver o jogo do Vasco lá, do meu time de paixão. E aí você vai pro jogo do Vasco. E aí Carol fala o seguinte, caramba, ganhei mais R$300 também. Também vou assistir o jogo do Vasco. Agora você, milhares de pessoas querendo assistir o jogo do Vasco. O que acontece? O que vai acontecer é que o preço do ingresso vai aumentar, porque simplesmente não tem sentido para o empresário ter uma demanda tão absurda e não peneirar a galera que pode pagar, então o preço vai subir. Só que imagina isso acontecendo com pão, imagina isso acontecendo com os bens de consumo, imagina isso acontecendo com as tecnologias. Cara, os preços vão subir. E quem é que mais se ferra quando os preços sobem? O pobre, pô. Porque, né, ou seja, o governo depois ele tem que tentar resolver o problema que ele mesmo criou. Ao dar um incentivo de curto prazo para aumentar a sua popularidade, o pobre acaba se ferrando e depois o governo fala, você vota em mim, porque eu sei que eu te ferrei, mas eu vou te dar mais dinheiro. E aí o pobre, que obviamente foi desprovido de educação, infelizmente, ele acaba tomando iniciativa a votar em pessoas que vão manter esse ciclo infinitamente. Ou seja, esse é o país que a gente vive. Qual que é a tendência? De 1994, desde o Plano Real até hoje, o dólar só teve uma direção e ela foi Pra cima. para cima. Se o dólar só tem ido para cima por causa de diferenças de governança, de gastos públicos aqui no Brasil versus os Estados Unidos, qual que é a tendência para o longo prazo? Se a gente assume que a gestão de recursos públicos dos Estados Unidos vai ser feita de forma mais eficiente e inteligente do que aqui, e lá existe menos estabilidade política do que aqui, e que lá o mundo inteiro acredita que é uma reserva de valor mais do que aqui, a gente consegue extrapolar isso para o futuro e assumir, caramba, se bobear, o real tá, em relação ao dólar, hoje tá caro ainda. E no futuro ele vai ficar cada vez mais caro. Quer dizer, o dólar ele vai ficar cada vez mais caro em relação ao real. Por isso que faz sentido alocar dinheiro lá fora. Aí, né, nessa mentalidade, comecei a mandar dinheiro lá para a Avenue, comecei a mandar dinheiro para lá. Hoje eu acho que 60%, 65% tá em dólar. O que está acontecendo com os outros, né, com a outra parte? Uns 15% hoje tem caixa, o que, né, num cenário pré-eleição, é uma coisa um pouco, né, conservadora de se fazer, já que pode ser que... Pode estar tá volátil, né? Volátil, a gente não sabe. Às vezes cai bolsa mais 20% aqui, beleza. Pelo menos tem um pouco para comprar mais, sabe?
Fundos imobiliários eu não tenho, eliminei da minha carteira, apesar de gostar muito, mas simplesmente porque eu vejo que o cujo oportunidade daquele dinheiro que está em fundos imobiliários pode ser melhor aproveitado com ativos que têm uma baixa capitalização, têm um poder de valorização no futuro. E aí lá no futuro eu posso tentar converter isso daqui para me gerar renda na forma de fundos imobiliários. Única e exclusivamente pela minha idade, tá? Hoje eu não tenho por que viver de renda. Pode ser que eu queira viver de renda daqui a 20 anos. Hoje eu quero multiplicar ao máximo o meu patrimônio. Por isso que... Acumular patrimônio, né? Isso. Então, vamos lá. Eu falei 65% lá fora, 15% em caixa, de 80%. É isso. Os outros 20% devem estar em ações. É mais ou menos isso daí, tá? Mais ou menos isso daí. Talvez com uma margem de erro de 5% para cima ou para baixo. Hoje você não investe em criptomoedas, Breno? Então, cara, isso é uma coisa que eu obrigatoriamente preciso começar a fazer. Não invisto. Acho que todo mundo deveria ter parte da sua carteira em cripto. O que eu tenho é Coinbase, que é uma empresa, que é uma exchange, fez IPO esse ano. Ou foi no final do ano passado. Foi esse ano. Foi esse ano, né? E basicamente ela ganha na negociação de Ether, na negociação de Bitcoin, na negociação de várias criptos. Então ela acaba também cumprindo meio que uma valorização acompanhando o mercado de cripto, tá? Sim, Só quanto que- mais se valoriza as criptos, a empresa vai junto, né? Assim como o contrário também. Sim. Então você está exposto a esse mercado. E também tem uma coisa legal, porque é uma empresa que tem lastro. Uma criptomoeda, ela tem o valor que é percebido que as pessoas têm sobre ela. Não tem um lastro de verdade. É simplesmente a percepção do coletivo. O que tudo bem, se for a sua filosofia de investimentos, mano, maneiríssimo. Agora, a Coinbase, ela tem pessoas, ela distribui dividendos, ela tem maquinário, ela tem inteligência, ela tem know-how. Então, ela tem uma gestão que busca prezar o crescimento da empresa no longo do prazo, certo? E isso faz com que, inegavelmente, se, por exemplo, as ações da Coinbase forem a 0, a empresa ainda vai ter valor. Então, isso é inegável, indiscutível. Você vai poder aproveitar, comprar uma outra empresa com preço baixo. Mas, dito isso é uma filosofia de investimento que, por exemplo, o Warren Buffett se compactua. Não necessariamente acho que a gente tem que ser bitolado a ponto de só pensar nisso, tá? Eu acho que, definitivamente, cara, você acredita que o mundo ele vai ser melhor descentralizado financeiramente, um mundo onde que as pessoas elas não vão precisar se preocupar com política monetária expansionista, populista, para que os pobres mais se ferrem, porque você pode imprimir moeda a rodo. Cara, criptomoeda você está comprando então por uma causa. Você está comprando, você quer viver num mundo onde você não precisa se preocupar com o governo, tendo uma má gestão de recursos públicos. Você quer viver num mundo onde você tem controle sobre o seu próprio dinheiro. Sabe uma Então- coisa que você falou que eu acho super importante e eu sempre fixo muito aqui. Pessoal, cuidado com criptomoeda pra você não colocar tudo lá. Porque Com certeza. vem uma onda que todo mundo fala, às vezes, né? De ações, bolsa, quando tava batendo 120 mil. Criptomoedas agora também falando. Por quê? Justamente, o Breno comentou aqui. Você tem que se sentir seguro e segura nos seus investimentos. Então, a gente tá vendo uma onda muito grande dessas pirâmides. Tem muita pirâmide, tá aparecendo muita coisa que eles falam que é rentabilidade garantida. Então, pessoal, cuidado com isso. Eu sempre falo, porque sempre, infelizmente, tem alguém que acaba caindo, perde carro, perde casa, e para nós é muito triste como educadores financeiros. Então, eu acho bem legal falar sobre esse mundo cripto, assim. A gente tem que dormir bem. Eu acho Sim. que esse aqui é o balizador, sabe? Se a gente não tá dormindo bem, provavelmente a gente tá um pouco mais exposto do que devia. Agora, Breno, eu sou um seguidor teu. E você deve receber essa pergunta pra caramba. Quantos por cento você acha saudável um investidor ter hoje nesse mercado de criptomoedas, sabendo que é extremamente volátil? Cara, tem uma frase que diz assim: conhecimento é o maior minimizador de riscos que existe. Qual que é o percentual saudável pra gente ter de ações na nossa carteira? Tem gente Depende do perfil, né? Até onde você aceita o risco, né? Isso, tem gente que tem 10%, tem gente que não tem. Tem gente que tem 100%. Então, acho que cripto vai muito pelo sentido, cara. Você pega Você vai um cara dormir bem, né? foda. Você tem um cara foda, por exemplo, o Fernando Uric. O cara manja muito, pô. Talvez ele esteja absolutamente confortável em ter 90% da carteira dele. O Augusto Bax esteve aqui, acho que ele falou 100% da carteira dele tá em cripto. Pronto. Mas o cara tem conhecimento, foi o que você falou. Minimiza o risco porque ele tá consciente que ele vai dormir sabendo que amanhã pode cair 50% do patrimônio dele, como pode subir 70%, né, Breno? Acho que é isso que você quis dizer, né? Isso, Então, assim, eu não quero assumir uma trava, tipo... Porque uma pessoa que vê a gente tá falando em posições de autoridade. Ou seja, se a gente fala, cara, você deve ter 20% da sua carteira em cripto, o que a pessoa vai fazer? Provavelmente vai ter 20% da carteira dela em cripto. Só que a gente não explicou o racional. Ela simplesmente delegou a responsabilidade de entender para uma pessoa que ela não conhece na vida real e que ela simplesmente confia. Ou seja, ela está delegando, ou melhor, delargando a responsabilidade sobre o próprio dinheiro que ela ganhou com o seu próprio suor.
Não acho que a gente tem que seguir recomendação de influenciador sobre o que comprar, sobre o que deixar de comprar, sobre quanto de carteira a gente tem que ter. A gente tem que estudar, mano, tirar a nossa própria conclusão. A gente tem que buscar a base, porque educação muda a vida. Tem 2 drivers de transformação da nossa sociedade, que é a iniciativa privada, que é o que a gente está fazendo aqui, e educação. Educação que a gente vai atrás para a gente ter senso crítico sobre as escolhas que a gente faz com o nosso dinheiro. Porque senão, imagina, pô, Carol fala, galera, comprem não sei o quê. Aí, tadinha, chega uma multidão de pessoas que fala, pô, vai bater na porta da Carol querendo Matar, né? rechaçar Deu errado. porque caiu 10%, entendeu? Mas a culpa foi da Carol ou foi da pessoa que não teve senso crítico para, Exato. sabe, tomar a sua própria decisão? Então, É aquele papo de ser autorresponsável que você falou, né? Da autorresponsabilidade. Sabe que eu vi um vídeo uma vez do Breno que você tava falando exatamente sobre carteira. Que você fala assim, não copiem a minha carteira. E você acha que deve lembrar desse vídeo. Porque às vezes a pessoa vai e ela olha a sua carteira e fala, ó, eu vou copiar. Não, pessoal. ele já Muito estudou cuidado para nisso. mim. Por que eu vou estudar também? Né? Muito cuidado. Agora, se fala muito de metaverso. Isso aí todo mundo tá falando, É né? verdade. Eu mesma já vi uns 20 vídeos para entender bem, assim, sobre esse mundo. Aham. Quais criptos, não sei se você deve estudar muito isso também, que você vê um potencial dentro aí do metaverso? Eita. Bom, eu não sou vidente, mas eu sei lá. Não faço ideia. Eu acho que assim, quando a gente fala de metaverso, é uma coisa que o seu estado de maturação, como a gente filosofa para ele ser, pô, vamos dizer, Carol, de repente, chegou com uma roupa toda largada aqui para gravar podcast, mas tá toda suja, tá toda furada, tá esquisita. E aí tu coloca aquele óculos lá do Facebook, o Ego 4D, e quando você vê, ela tá de Gucci. Aí tu fala, meu Deus, as prioridades mudaram. Agora a Carol prefere gastar o dinheiro dela com um NFT de roupa para no metaverso ela parecer bem do que de fato ela tá na vida real comprando coisa, porque, né, o foco tá todo ali. Qual que vai ser a moeda de vez? O que a galera tá usando normalmente é Ether, né? Na blockchain do Ethereum. Eu acho que estão fazendo... Eu não sei se o X-Infinity roda em Ethereum. Imagino que sim. Posso estar enganado. Mas Tem a Star Atlas agora, né? Que tem 2 moedas. Tem a Polis, tem a Atlas. Star Roda na Atlas Solana. Na Solana. Na Solana. Mas elas vão rodar nessas principais, né? Solana, Ethereum. Então, bom, o que eu acho que é o seguinte, a gente dificilmente vai conseguir acertar uma única coisa. Por exemplo, a mesma coisa, eu quero investir para ter uma rentabilidade que nem Magazine Luiza teve de 2015 para cá. Será que você vai conseguir encontrar uma Magazine Luiza porque você é muito foda? Então, acho que qualquer coisa que eu falar aqui vai estar sendo prepotente da minha parte, porque, primeiro, eu não sou o maior expert do assunto. Segundo, não sou uma pessoa visionária que consegue fazer uma análise macroeconômica fundamentalista para dizer o que vai acontecer. Aí, terceiro, acho que a gente tem que se diversificar, cara, sempre. Porque aí sim, a gente tem algumas que a gente acredita, que a gente estudou, que no longo prazo pode ser que faça sentido de uma delas porrar e compensar a perda de todas as outras, certo? Então, assim, não quero botar meu nome falando de uma única, até porque, assim, eu, sinceramente, nem tenho cripto em carteira, portanto, por que eu iria falar disso? Né? Muito obrigado por assistir até aqui. Estes são alguns vídeos que vão potencializar seus investimentos.